Se você não quer acabar com uma dor de cabeça monumental em vez das chaves do seu novo brinquedinho, fique por aqui. Porque vou te explicar o que você nunca deve fazer ao comprar um carro usado. Para começar com o pé direito, vamos revisar a situação típica. Encontramos o carro ideal em um anúncio, o preço parece justo e, à primeira vista, tudo parece maravilhoso. No entanto, quando nos apressamos na compra, é fácil ignorar detalhes fundamentais, como o estado real do motor, a transmissão, o histórico do veículo e uma infinidade de fatores que podem complicar a experiência de ser dono de um carro. E atenção, não se trata de desconfiar de todo vendedor, mas sim de ser cauteloso, já que nunca se sabe se o proprietário anterior cuidou devidamente desse carro ou se a concessionária realizou a inspeção necessária. Aqui vamos pegar esses pontos e detalhar, um por um, os aspectos imprescindíveis para que sua compra seja muito mais segura. Erro 1. Não realizar uma inspeção prévia. Já ouviram aquela frase que diz que é melhor prevenir do que remediar? Pois ela se aplica perfeitamente na compra de um carro usado. O primeiro grande erro que muitas pessoas cometem é não realizar uma inspeção prévia por parte de um mecânico de confiança ou uma oficina especializada. Muitas pessoas confiam apenas no teste de direção, ou, pior ainda, na palavra do vendedor, e assumem que o carro está em perfeitas condições porque assim foi dito. Grave erro. Lembrem-se de que, infelizmente, nem todos os vendedores são honestos, e mesmo que alguns sejam, muitas vezes nem eles conhecem a fundo os defeitos potenciais desse veículo. A inspeção prévia não consiste apenas em verificar se o motor está limpo, se há ruídos estranhos ou se os freios funcionam. É necessário fazer uma revisão mais completa, verificando detalhes como o estado das mangueiras, níveis de óleo e fluidos, estado dos pneus, sistemas elétricos, suspensões e, em geral, todos os componentes-chave. Se contratarem um especialista, ele poderá detectar anomalias que não são visíveis a olho nu. Além disso, um relatório de inspeção profissional pode ajudá-los a negociar melhor o preço. Pois, se for descoberto que o carro precisa, digamos, de uma troca de amortecedores ou que o compressor do ar-condicionado está falhando, isso representa um custo adicional que alguém terá que cobrir. Agora, talvez vocês pensem, mas, como consigo um mecânico de confiança? Às vezes, não precisam procurar muito. Se tiverem um familiar ou amigo que entenda de carros, vale a pena convidá-lo para ver o veículo antes de comprá-lo. Se não, muitas oficinas oferecem serviços de inspeção pagos e fornecem um relatório detalhado com suas descobertas. Investir um pouco de dinheiro nessa revisão pode economizar enormes quantias no futuro. Imaginem descobrir que a transmissão está em mau estado só depois de assinar o contrato. Isso sim seria uma dor de cabeça e no bolso. Por outro lado, tenham em mente que nem todos os problemas são um impedimento absoluto para a compra. Uma vez que tenham o diagnóstico, poderão decidir se estão dispostos a assumir certos reparos, desde que o preço justifique, ou se preferem continuar procurando outras opções. O importante é tomar a decisão com o máximo de informações possível, e a inspeção mecânica é o ponto de partida mais confiável. Assim, para que não tenham surpresas caras, nunca compre um carro usado sem antes fazer uma inspeção mecânica completa. Pode ser que tudo esteja perfeito e, nesse caso, terão a tranquilidade de saber que seu investimento está respaldado por um profissional que certifica seu bom estado. E se encontrarem defeitos, sempre será melhor saber antes de colocar o dinheiro na mesa. Este é o primeiro grande passo para uma compra segura. E acreditem, isso lhes poupará muitas lágrimas e contas no futuro. Vamos seguir em frente com o próximo erro que devem evitar a todo custo. Erro 2. Confiar apenas em um relatório de histórico. Quando alguém te diz, este carro tem um histórico limpo, certamente estão falando de relatórios como Carfax, AutoCheck ou qualquer outro serviço de histórico do veículo. Esses relatórios são muito úteis porque informam se o carro teve colisões, se foi baixado em algum momento, se houve inundações ou qualquer outro evento importante. No entanto, confiar apenas no relatório de histórico e não buscar informações por outros meios pode ser um erro grave. Por quê? Primeiro, porque nem todos os acidentes ou reparos são reportados às companhias de seguros. Há danos que podem ser reparados sem gerar qualquer registro oficial. Além disso, alguns relatórios podem demorar para serem atualizados ou, até mesmo omitir informações-chave devido a falhas na coleta de dados. Ou seja, um histórico limpo não garante 100% que o carro realmente esteja em perfeitas condições ou que não tenha tido eventos que não aparecem no documento. Então, o que fazer? Além de verificar o histórico, aproveite as vantagens da internet. Uma prática interessante é pesquisar o número do BIN no Google. Vehicle Identification Number ou número de série do carro. Com isso, às vezes aparecem listagens anteriores, fotos, leilões de carros danificados ou qualquer rastro que o veículo tenha deixado na web. O carro esteve em um grande acidente. E alguém o consertou por conta própria antes de revendê-lo.
Talvez o histórico oficial não mostre isso, mas é possível que existam fotos ou publicações anteriores desse mesmo carro em fóruns ou sites de venda de carros sinistrados. Com uma simples busca online, você pode descobrir algo que o vendedor não mencionou. Outra fonte de informação muito valiosa são os registros de manutenção, caso o proprietário os tenha guardado. Faturas de serviços em oficinas, trocas de óleo, revisão de freios, substituição de pneus e tudo relacionado ao cuidado do veículo. Esses documentos podem ajudá-lo a saber se o antigo proprietário se preocupou em mantê-lo em boas condições ou se apenas resolveu problemas quando já era tarde demais. Lembre-se também de que o histórico é apenas um dos passos de um processo completo de análise. De nada serve um relatório impecável se, ao revisar o carro fisicamente, encontramos sinais de reparos mal feitos ou de ferrugem oculta em partes do chassi. Por isso, o erro de confiar apenas em um relatório pode fazer com que negligenciemos outras inspeções mais detalhadas e necessárias. Erro 3. Não testar o veículo corretamente. Vamos ser claros. Não basta dar uma volta no quarteirão para saber se um carro usado está em boas condições. Muita gente, por vergonha ou por pressa, se contenta com um percurso de alguns minutos e acredita que isso é suficiente. Erro grave. Um carro usado deve ser testado como se fosse conviver conosco por anos. O que isso significa? Testá-lo em diferentes situações, em ruas com buracos, na estrada, a diferentes velocidades e até em subidas, se possível. Dessa forma, poderemos identificar ruídos estranhos, problemas de direção, falhas na suspensão ou na transmissão, e ver como o veículo se comporta em diferentes condições de condução. Quando estiverem ao volante, prestem atenção à resposta do motor ao pisar no acelerador, se o carro se sente estável ou não em curvas e frenagens. Verifiquem também a sensação do pedal de freio. Se sentirem vibrações ou se o carro puxa para um lado, quando freiam, pode indicar problemas de alinhamento, dos discos ou da suspensão. Da mesma forma, verifiquem o volante. Ele treme demais a certa velocidade. O carro puxa para a esquerda ou para a direita. Todos esses detalhes são sinais de alerta. Outra recomendação é ligar e desligar o ar-condicionado e todos os dispositivos elétricos para ver se funcionam corretamente. Testem as janelas, os travamentos, as luzes internas, a tela do painel e tudo que esteja relacionado ao sistema eletrônico. Lembre-se de que um defeito nesse sentido pode ser caro ou difícil de reparar, e é melhor detectá-lo antes de comprar o veículo. Agora, se o carro que te interessa está em outra cidade ou estado, e você não tem como ir testá-lo pessoalmente, não confie apenas em um vídeo que o vendedor te envie. Procure uma terceira pessoa de confiança na área, um amigo, um familiar, ou até mesmo um serviço de inspeção externa, que possa testar o veículo por você e te dar uma opinião imparcial. Trata-se do seu dinheiro e da sua tranquilidade, então vale a pena o esforço. Um bom test drive não só confirma o estado mecânico do carro, mas também nos ajuda a saber se gostamos da experiência de condução desse modelo. Às vezes vemos um carro espetacular por fora, com um preço atraente, mas no momento de dirigi-lo, descobrimos que não é confortável, que a visibilidade é ruim ou que o assento não se ajusta bem à nossa postura. Esses detalhes influenciam muito na experiência diária, e é crucial considerá-los antes de tomar a decisão final. Erro 4. Esquecer de comparar preços de mercado. Você já ouviu a frase: a informação é poder. No mundo dos carros usados, pesquisar o preço real de mercado é fundamental para não acabar pagando mais do que deveria. Um dos erros mais frequentes é se empolgar com um carro específico. Acreditar que o preço oferecido pelo vendedor é uma pechincha e não se incomodar em comparar. Depois você descobre que o mesmo modelo, com menos quilometragem, é vendido mais barato em outro lugar. E já é tarde demais. Para evitar isso, o primeiro passo é acessar diferentes portais de venda de carros online e filtrar por marca, modelo, ano e quilometragem semelhantes. Assim, você poderá ver qual é a faixa de preços praticada. Tenha em mente que os preços variam de acordo com a região, o estado do carro, se possui extras ou não, e até mesmo a reputação da marca no seu país. Se o vendedor pedir um valor muito acima do que você encontra no mercado, você já tem motivos para negociar, ou simplesmente recusar a oferta se ele não estiver disposto a ajustá-la. Por outro lado, se você encontrar um preço muito baixo, isso pode ser um sinal de alerta. Às vezes, preços, pechinchas, escondem problemas mecânicos sérios ou trâmites legais complicados, como multas ou dívidas pendentes. Nenhum vendedor dá seu dinheiro de graça, então desconfie quando algo é bom demais para ser verdade. Outro fator a considerar são os chamados custos ocultos. Muitas vezes, o preço do carro não inclui despesas de transferência, impostos, custos de inspeção ou reparos que estão pendentes. Sempre pergunte ao vendedor ou concessionária quais despesas extras você terá que assumir. Alguns concessionários tentam adicionar encargos chamados de despesas de recondicionamento ou taxas de preparação, além do preço do carro.
Não caia nessa armadilha. Se coloca um carro à venda, presume-se que ele já passou pelos reparos e custos necessários para estar em condições de ser vendido. Comparar os preços de mercado não só te ajuda a encontrar a oferta mais justa, mas também te dá ferramentas para a negociação. Quando falar com o vendedor, você poderá dizer: eu vi carros similares por X preço em sites de confiança. Assim, ele terá mais dificuldades para inflar o valor sem justificativa. E lembre-se de que nem todas as plataformas online são 100% confiáveis, então o ideal é se apoiar em várias fontes para ter uma visão mais clara. Por último, não se esqueça de que o preço não é tudo. Às vezes, vale a pena pagar um pouco mais por um carro que está em excelentes condições e com um histórico de manutenção impecável, em vez de economizar alguns dólares e depois investir muito mais em consertos. O importante é que você saiba de antemão qual é a faixa razoável em que o veículo se move, para que a emoção da compra não leve a investir mal seu dinheiro. Agora, vamos falar de outro erro que é cometido com frequência e que pode nos custar muito em aborrecimentos futuros. Erro 5. Pagar taxas extras injustificadas. Imagine esta cena. Você já revisou o carro, fez seu test drive, o preço parece razoável e você está pronto para fechar o negócio. Mas no momento da verdade, o vendedor ou a concessionária aparecem com uma longa lista de taxas extras. Que se é a documentação, que se é a suposta limpeza profunda, que se é a famosa taxa de recondicionamento. De repente, o preço final do carro subiu vários centenas ou milhares de dólares. Parece familiar. Este é um truque muito comum em alguns lugares para aumentar seus lucros às custas dos compradores desavisados. O erro aqui é aceitar todas essas taxas sem questionar. Na maioria dos casos, o custo de recondicionar um carro, ou seja, limpá-lo, revisar certas partes, trocar peças de desgaste comum, já deveria estar incluído no preço de venda. Não é lógico nem justo que te vendam um carro e ainda te obriguem a pagar pela preparação, como se fosse um extra. Se o vendedor te disser que o preço é X e depois adicionar $500 em despesas administrativas e outros 300 em detalhes estéticos, questione tudo. Peça explicações claras e, se não tiverem justificativa, exija que eliminem essas cobranças. Algumas taxas que são válidas incluem impostos e tarifas exigidas pela lei local ou custos de transferência de título, pois isso sim, faz parte do processo burocrático. No entanto, mesmo nesses casos, recomenda-se verificar quanto se paga normalmente e se realmente se trata do que é legalmente estabelecido, ou se o vendedor está inflacionando valores para aumentar sua margem de lucro. Por outro lado, se a concessionária oferece serviços adicionais como garantias estendidas ou planos de manutenção, é preciso avaliá-los com cuidado. Às vezes, uma garantia estendida pode ser um bom investimento, especialmente se o carro for mais antigo ou se o fabricante já não cobrir o veículo. Mas é preciso ler as letras miúdas. O que cobre? Exatamente. Quanto custa? Tem franquias ou limitações? Se tentarem te empacotar tudo de uma vez, sem explicar os benefícios reais, você pode acabar pagando por algo que nem sequer precisa. O importante é não se deixar levar pela emoção e revisar cuidadosamente cada linha do contrato. Peça um detalhamento claro dos custos. Se não entender algo, pergunte. Se algo não te convencer, negocie ou ameace se retirar. Em um mercado tão competitivo, nenhum vendedor quer perder um cliente sério apenas por cobranças inventadas. Assim, se perceberem que você está bem informado e que não se deixa enganar, é mais provável que cedam nesses custos adicionais. Mistakes. Não verificar a documentação e a legalidade. Às vezes, a emoção de comprar um carro, especialmente se conseguimos a um preço que consideramos bom, nos faz ignorar algo que pode se transformar em uma verdadeira dor de cabeça: a revisão minuciosa da documentação e a legitimidade da venda. O que isso inclui? Documentos de propriedade e registro, certificados de emissões e qualquer outro documento que comprove que o veículo está em dia e, acima de tudo, que quem o vende é realmente o proprietário ou uma concessionária autorizada. Imagine que te entregam um carro com placas vencidas, ou com multas acumuladas, ou pior ainda, que acabou sendo um veículo com registro de roubo. Mesmo que não seja sua culpa, a confusão legal que pode surgir é enorme, sem mencionar que você pode perder o dinheiro que pagou e ficar sem o carro. Por isso, antes de concordar com qualquer forma de pagamento, exija ver os títulos, o registro vigente e verifique se o van coincide em todos os documentos e no próprio automóvel. Além disso, informe-se sobre as leis específicas do seu país ou região. Em alguns lugares é o comprador quem assume a transferência e em outros lugares isso é dividido com o vendedor. O mesmo ocorre com a revisão de emissões poluentes ou a verificação veicular. Alguns estados exigem que esteja vigente no momento da compra e venda. Se isso não for cumprido, você pode ser obrigado a arcar com multas ou revisões adicionais. Outro ponto-chave é assinar o contrato de compra e venda de maneira adequada, detalhando o preço, as condições acordadas e a data de entrega.
Se você comprar em uma concessionária, revise minuciosamente o contrato. Se for uma venda entre particulares, redija um acordo simples, mas que inclua todas as informações essenciais. De preferência, façam isso com testemunhas ou perante a autoridade local responsável pelos trâmites de veículos. É importante lembrar que alguns vendedores informais prometem entregar documentos depois ou assim que os receberem, e isso é um sinal de alerta. O aconselhável é não concluir a compra até que você tenha tudo em ordem. Caso contrário, você pode se deparar com surpresas desagradáveis ao tentar registrar o veículo em seu nome e descobrir que não era tão simples quanto parecia. Erro 7. Deixar-se levar pela pressa ou pela emoção. Quem nunca se emocionou ao ver o carro dos seus sonhos a um preço tentador? É normal que o coração acelere e queiramos correr para comprá-lo antes que alguém mais se adiante. No entanto, agir com pressa e sob a emoção é um dos erros mais perigosos ao adquirir um veículo usado. Quando deixamos que os sentimentos dominem, costumamos ignorar detalhes importantes e não negociamos com a cabeça fria. O vendedor, se for astuto, perceberá seu entusiasmo e poderá aproveitá-lo para pressioná-lo a fechar o negócio rapidamente. A outra pessoa interessada poderia comprá-lo hoje mesmo se você não se decidir. Esse tipo de frases são comuns, e embora às vezes possam ser verdadeiras, outras vezes são apenas táticas, para que você não tenha tempo de verificar adequadamente o estado e a documentação do carro. Não se deixe levar por essa pressa. Um carro não é um chocolate ou uma camiseta, é um investimento maior que requer reflexão e verificações minuciosas. A emoção também pode levá-lo a ignorar pequenos defeitos. Você diz a si mesmo: isso não é tão grave, depois eu conserto. Mas somando defeito após defeito. No final, você acaba com uma lista de reparos caros que vão causar estresse financeiro. Ou pode ser que você ignore um defeito grave na transmissão, nos freios ou no motor porque já visualizou como ficaria bonito dirigindo. Nesse sentido, o melhor é sempre ter um plano B. Tenha em mente outros modelos ou carros similares que também possam te interessar, de forma que você não sinta que é o fim do mundo. Se você não conseguir esse carro em particular, outro aspecto relacionado com a emoção é a marca. Às vezes, nos apegamos a uma marca específica, sem considerar que o mercado de peças de reposição é caro ou que a confiabilidade desse modelo, em particular, não é a melhor. Seja racional. Pesquise taxas de confiabilidade, preços de peças e custos de manutenção da marca. O que você quer antes de tomar a decisão? Você pode adorar a estética e o prestígio de um carro, mas se cada visita à oficina for um rombo econômico, talvez existam outras opções mais sensatas. Finalmente, a pressa também é inimiga da inspeção mecânica e dos testes de condução. Se estivermos com muita pressa, podemos pular etapas essenciais, como as que já mencionamos: test drive em diversas condições, revisão com mecânico, verificação de documentação, etc. Lembre-se de que nada é mais caro do que comprar apressadamente depois de descobrir um problema que arruine sua experiência ou faça você desembolsar mais dinheiro. Se o vendedor não quiser te dar o tempo necessário para revisar tudo de forma adequada, o melhor é seguir em frente.